Olá, fera do Vai Cair no Enem, tudo bem com você? Quem fala é o professor Dino Rangel de Geografia. Preste bem atenção, hein? Nós vamos dar aquela dica extraordinária para você sobre o processo de globalização. Olha, bem sabemos que a globalização é um assunto permanente no Enem. Por quê? Porque a globalização vai trazer, a questão das modificações socioeconômicas desde os períodos mais antigos, precisamente, do século XV, com as grandes expansões marítimas, as grandes navegações que você viu muito bem, no seu curso, até o século XXI, quando temos aí a diferenciação do espaço geográfico, com os blocos econômicos, com a diversidade econômica, com a potencialização da desigualdade socioeconômica. Então a globalização é um eixo temático que mexe com a sociedade diretamente, em todos os aspectos. Por isso, você precisa estudar e acertar muito bem. Professor, o que é que eu preciso saber sobre globalização? Primeira coisa, tecnologia, informação, blocos econômicos, professor. Então eu já sei que é algo do século XXI. Errado, cuidado! Como bem falei aqui no começo, a globalização ela vai se iniciar de maneira mais formal exatamente no século XV, com as grandes navegações, com Portugal, com Espanha, com a Itália, levando o seu conhecimento, levando a possibilidade de troca, de expansão de mercado e troca de mercadorias. Professor, mercadorias leva ao processo de quê? Ao processo econômico chamado mercantilismo. Perfeito, se liga na dica aí, hein? Então, o mercantilismo é que vai estar associado também ao início do processo de globalização. Então, nós temos aí, exatamente no século XV, a chamada primeira fase da globalização, que vai começar a relação de troca de mercadorias. 3 séculos depois vem o século XVIII. Professor, o século XVIII nós conhecemos muito bem. Perfeito, por quê? Porque nós temos 2 grandes revoluções. A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Industrial, quando James Watt, você lembra muito bem dele, cria a chamada máquina a vapor, que vai dar o início do processo de substituição da manufatura de uma sociedade unicamente agropecuária para uma sociedade agora industrial, o que vai provocar também um processo de urbanização. Então a Revolução Industrial, que vai potencializar a produção, potencializar o capitalismo, vai alavancar esse processo de globalização, porque a Europa vai começar a alavancar sua produção e levar para todo mundo. E aí nós temos a partir de 1950, já no século XX, a Revolução Tecnocientífica de 1950, ou seja, quando começa a surgir o primeiro grande bloco econômico, a União Europeia, que surge com o Benelux. Nós temos Holanda, Bélgica e Luxemburgo em 1948, dando o início de uma zona de livre comércio. E aí nós vamos ter também os grandes bancos mundiais. E a revolução, a fase mais atual da globalização, na geografia, nós encaramos como a 4ª fase, os alemães criaram em 2011 a chamada Revolução Cyber, ou Revolução Cibernética da chamada Indústria 4.0, ou seja, é quando os meios de informação, é quando os computadores, quando nossas compras, uma camisa começa aqui que você tinha aqui 40, 50 anos atrás, e até o fabricante comprar, você vai lá, acessa 3 minutinhos lá naquele site, depois de 3, 4 dias, com um fretezinho bem barato, até um frete zero, você recebe essa mercadoria. A tecnologização das relações. Então, professor, ciente dessas 4 etapas históricas da globalização, o que é que eu preciso saber mais? Você precisa saber agora das características da globalização. Se liga em pontos principais. Primeira característica central é o chamado encurtamento geográfico, ou seja, as nações que eram distantes, as nações que nunca antes se relacionavam, através da tecnologia da informação, elas começam a se aproximar cada vez mais. Ou seja, o encurtamento geográfico se caracteriza pela diminuição da distância geográfica a uma aproximação das nações. Segunda grande característica, a regionalização da produção. Professor, veja só. Eu não quero decorar geografia, perfeito, eu quero aprender. Então, regionalizar, lembra região, perfeito. Se você tem Estados Unidos,
Canadá e México. Ora, 3 países que pertencem à América do Norte. São países próximos geográficos. Vamos supor que os Estados Unidos seja um grande produtor de um minério agrícola, trigo, por exemplo. Então, esse trigo dos Estados Unidos, por ele ser a maior potência econômica mundial, vai influenciar Canadá e México. Ou seja, aquela região vai ter a produção do milho em comum pela influência dos Estados Unidos. Perfeito, fera? Terceira e grande característica, o fluxo de capital. E aí vem um fator importantíssimo da globalização, o processo chamado neoliberalismo. O que seria isso, professor? A diminuição, cada vez mais da intervenção estatal. Por quê, professor? Quem vai dominar a economia agora? Quem vai reger os fluxos? As chamadas empresas multi ou transnacionais. Ah, professor, deixa eu dar um exemplo aqui, professor, deixa eu ver se eu me liguei. Por exemplo, o Carrefour, que é uma empresa francesa, a Shell, a alemã, por exemplo. Então, eles têm a sua empresa matriz no seu país de origem, mas eles levam chamadas filiais para outros países. Perfeito! São essas indústrias que vão trazer o fluxo do capital e da mercadoria, potencializando o processo de privatização. E fera, essa característica última que eu vou citar para você, você não pode esquecer. O processo de heterogeneização do espaço. Professor, que palavra grande é essa? Calma, ó. Hetero. Diferente. Geneização, ou seja, a diferenciação do espaço geográfico. Como assim, professor? As nações se aproximam, as economias tornam-se mais comuns, sim. Mas você acha que o espaço vai ficar igual? Você acha que todos os países, como os países europeus e africanos, terão o mesmo crescimento socioeconômico? Não, infelizmente não. As grandes potências que vão deter a elevada tecnologia, elas vão se sobrepor cada vez mais no mercado mundial, fazendo com que as potências de baixo poder tecnológico tornem-se cada vez mais dependentes das grandes potências, o que eleva assim, a grande desigualdade socioeconômica. É aí que vai cada vez mais também potencializar o processo de grandes áreas de tensões mundiais. Tá certo, fera? Então fica ligado. Olha, as fases da questão da globalização, porque a Revolução Industrial influencia nelas, a gente tem século XV, século XVIII, século XX, com a Revolução Tecnocientífica e a Revolução Cyber. Características principais, beleza? Encurtamento geográfico, regionalização da produção, você tem um processo de fluxo de capitais e heterogeneização do espaço. Professor, e para terminar, o que é que vai fazer essa globalização ser cada vez mais permanente? Os chamados fatores. Existem os chamados mecanismos da globalização. É como ela vai se tratar. Nós temos alguns mecanismos, por exemplo, principais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que surge em 1945 com a questão de trazer a intenção de paz e justiça para as nações. Nós temos a OMC e a OMS, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde, para reger a saúde mundial e ao mesmo tempo estabelecer critérios de equidade ou de regulamentação do comércio. E aí nós temos, como eu falei agora há pouco, o neoliberalismo, que vai diminuir a intervenção do Estado, diminuindo as barreiras protecionistas entre as nações. Então, fera, essas são as principais características de globalização. Professor, mas tem um detalhe. Tem os chamados blocos econômicos. Perfeito. Os blocos econômicos são também uma forma de mecanismo. Grande conglomerado de países que vai se unir, se atrelar para tornar comum suas economias. Então isso vai potencializar e fortalecer. Por exemplo, a gente tem o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, o APEC, o ASEAN, entre outros blocos econômicos que vão fazer com que as nações se aproximem e interajam suas economias. Então, fera, fica ligado. Globalização é um assunto certíssimo, certeiro na sua prova. E eu tenho certeza que você, com essa equipe do Vai Cair no Enem, vai arrasar nessa prova. Forte abraço.